A paz do Senhor, irmãos, uma boa noite a todos. Dando sequência ao nosso curso de Teologia do Instituto Bíblico Brasil para Cristo, da extensão aqui de Dourados. Hoje vamos falar sobre as epístolas, a Epístola a Timóteo, né? Essa carta que Paulo escreve a Timóteo, a primeira. Soberano Deus, eterno Pai, te louvamos e te agradecemos por esta oportunidade. Fica conosco, abre o nosso entendimento, abre o nosso coração. Mas acima de tudo, Pai, que possamos colocar em prática aquilo que aprendemos, aquilo que recebemos, porque o que fazemos é para a honra e glória do Senhor. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Essas cartas, né, essas duas cartas de Timóteo e mais a carta a Tito, elas são conhecidas como cartas pastorais, né? Tanto a primeira quanto a segunda escrita para Timóteo e a carta escrita a Tito são cartas pastorais, são assim chamadas por serem dirigidas a jovens pastores, né, com o propósito de instruí-los quanto à administração da sua igreja, da igreja local. A primeira epístola a Timóteo foi escrita depois de Paulo ter sido posto em liberdade após a sua primeira prisão. Tudo indica aí que Paulo foi preso por 2 vezes em Roma, sendo que depois dos relatos da primeira prisão, a gente encontra aí esses relatos em Atos 28. Ele provavelmente tenha sido solto quando escreve essa primeira carta a Timóteo e a Tito, e volta pela segunda vez para a capital do império, onde é condenado e martirizado mais tarde. Nesse referido intervalo aí, que ele passou em Éfeso e deixou Timóteo como encarregado da igreja que estava em perigo por causa dos falsos ensinos, relatado aí em 1 Timóteo 1,3. De Éfeso ou da Macedônia, escreveu a epístola para instruir a Timóteo no que se refere aos seus deveres, né? E também para animar Timóteo, porque o jovem era de caráter sensível e retraído, portanto, inclinado a deixar de afirmar a sua autoridade. Percebemos muitas vezes, não que ele não tenha autoridade, né? Ele tenha recebido essa autoridade com todo esse tempo que ele ficou ao lado de Paulo como seu fiel escudeiro, mas ele tinha um caráter sensível e bastante retraído, então ele deixava de afirmar essa sua autoridade. Então ele estava pastoreando uma igreja de importância tão grande e estratégica e poderia estar ali precisando de uma mensagem escrita, né, como um documento firme para expor perante a igreja como lembrete, né, como um lembrete firme para que ele possa se valer da autoridade do pai da igreja, né, de Paulo, que era mais conhecido cristão, liderança, né, do cristianismo daquela época. Parece que Paulo, conhecendo bem Timóteo, sabia que ele não estava conseguindo resolver, ou talvez nem conseguiu aí detectar os movimentos heréticos que estavam ameaçando a igreja de Éfeso. Então, nesse sentido, que Paulo sempre combateu, né? Desde a epístola aos Colossenses, ele já estava combatendo. Conforme se sabe aí, teve origem
aí um judaísmo sincretista, da variedade gnóstica, pré-cristã. Então, antes mesmo do cristianismo se iniciar, já existia esse sincretismo no judaísmo aí, gnóstica, né, que era bastante forte e infiltrado dentro do judaísmo, e muito provavelmente estava dentro da igreja de Éfeso. Então Paulo, preocupado com isso, já combatia isso, né? Paulo então orienta o seu escudeiro Timóteo com relação a isso. Outro aspecto aí do trato de Paulo é a organização da igreja e a administração da igreja nessa carta. Nessa carta a gente vai encontrar essas orientações, né? Essas orientações que foram direcionadas aí para Timóteo, mas que é de grande valia e de utilização até os dias atuais. Encontramos aí nessa epístola aí, entre outras, né? Entre outras orientações, as qualificações necessárias para o obreiro, né, distinguidos por função ou vocação, conforme segue aí. Bispo, né, que é grego episcopo, que significa aí supervisor, superintendente, referindo-se ao ofício preenchido por homens também chamados anciãos, que do grego presbuteroi. Portanto, embora bispo e ancião retrocedam aos diferentes vocábulos gregos, são termos sinônimos, né? Eles são a mesma coisa, bispo e ancião, que nada mais é que supervisor ou superintendente por vocação ou função. Também temos os diáconos, por sua vez, né, que quer dizer servo, ajudador, aludindo aí aos assessores dos bispos, os quais cuidavam das questões seculares da vida eclesiástica, particularmente aí a distribuição de caridades ou suprimentos de primeira necessidade, sendo possível também o exercício por mulheres, que é as diaconisas, ou ainda assim chamadas, né, ser alusivo às esposas dos diáconos, dos quais esperavam que ajudassem seus maridos. Então, nós temos aí os diáconos, né, ajudadores e servos, mais ligados aí à vida eclesiástica, da vida secular, né, que resolvia e tratava das questões mais próximas do povo cristão, né, que era o ajudador para servir de elo de caridade, no sentido de resolver as questões mais necessárias aos necessitados de dentro da igreja. A data provável dessa carta escrita por Paulo, ela é algo em torno do ano de 65 depois de Cristo. Foi escrito provavelmente na Macedônia durante o intervalo entre a primeira e a segunda prisão de Paulo. O tema principal dessa carta, dessa epístola, é as qualidades e os deveres do ministro cristão, a sua relação com a igreja, com o lar e com o mundo. E o propósito é advertir Timóteo contra os propagadores de doutrinas erradas, errôneas, e dar instrução acerca da administração da igreja. Então, esse é o propósito da carta a Timóteo, da primeira carta a Timóteo. Dando sequência, o esboço dessa epístola, a sã doutrina, a oração pública
qualidades ministeriais, doutrina falsa e exortações finais. Esse é o esboço do capítulo 1 ao capítulo 6 da primeira epístola a Timóteo. O sumário nos apresenta aí desse livro, dessa epístola, dessa primeira epístola a Timóteo. O sumário traz a introdução, que é a saudação. Logo depois, aviso contra a heresia, com reminiscências pessoais. A organização da igreja por Timóteo, né, as orações públicas, a modéstia e a subordinação das mulheres, as qualificações do bispo e as qualificações dos diáconos. Na sequência, temos a administração da igreja por Timóteo, que é a preservação da igreja como baluarte da ortodoxia e contra a heterodoxia. E a segunda parte, que é como pastorear os membros da igreja, como pastorear os homens e as mulheres, os jovens e os velhos, como pastorear as viúvas, como pastorear anciãos comuns, reparo acerca do próprio Timóteo, né? Escravos, como ensinar a exortar os crentes ao dever e como servir de exemplo, assim como advertir aos ricos. Essa é a parte da administração da igreja, que é a preservação da igreja e como pastorear os membros da igreja. E a conclusão que traz a incumbência final a Timóteo e as suas bênçãos finais nessa carta de Paulo a Timóteo. Então, essas são as anotações que temos para passar referente às epístolas paulinas, né, da primeira carta a Timóteo. Qualquer dúvida podem entrar em contato. Fiquem todos na paz de Jesus. Uma boa noite e até a próxima aula. Amém? Glória a Deus.